Que tá aqui, minha filha. Ai, minha filha. Oi, gente, boa noite. Vixe. Boa noite, amigas. Como que vocês estão? Ixi, sumiu uma régua minha aqui. Ai, cadê? Peraí, gente, deixa eu só pegar minha régua aqui. Não sei se caiu, se sumiu, o que aconteceu com ela. Acho que eu vou ligar a luz também. Acho que vai ficar melhor. Peraí. Aqui. Nossa, gente, acho que eu tô tentando enfiar mais tomada do que cabe no meu negocinho. Aí. Deixa eu enfiar aqui. Aí, galera. Temos luz. E a régua ainda não achei. Vou olhar aqui embaixo da mesa. Achei. Aí. E aí, pessoas, como que passaram a semana, pessoas que eu não vi, pessoas que eu vi, como que passaram as horas que não estivemos juntos. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje, ó, o livro Modelagem Industrial Brasileira, pra quem não sabe. Hoje estamos na página 121. Gente, olha que empolgação. Hoje é a nossa 10ª live. Chiquerésimo. Olha, nem eu sabia que eu ia chegar tão longe. Boa noite. Aqui, na página 121, a gente vai começar a traçar as mangas, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Quando eu comecei a fazer molde, eu falava assim, tá, tem base de corpo, frente, base do corpo, costas, base de calça, base de saia. Por que raios a gente só constrói a base da manga depois? Porque a base da manga depende das medidas de cava. Então, se eu não tiver a blusa pronta, não adianta eu fazer a manga. Olha lá. Ei, gato. Tem um gato intruso na minha live, gente. Não, olha aqui. Vocês aguentam? Olha aqui. Eu não dou conta. Olha aqui. Que sem vergonha. Não, você vai sair, gente. Não tem condição de você ficar aqui tomando banho na minha mesa, né? Diga tchau. Tchau. E reclama ainda. Isso que é o pior. Reclama. Então, vamos lá. Eu tava explicando que a questão da base da manga, eu ficava assim, mas por que a gente já não deixa uma base de manga pronta? E tem alguns motivos, tá? Então, assim, ao longo dos anos eu fui entendendo o porquê que a base de manga é uma coisa que você não consegue deixar pronta.
Primeira coisa, nesse livro não fala a respeito disso, tá? Mas eu já vou falar pra vocês porque é uma informação que eu tenho e não tem por que eu esconder isso de vocês, ó. A manga, a gente tem basicamente 3 tipos de manga. A gente tem uma manga de cabeça alta, uma manga de cabeça intermediária e uma manga de cabeça baixa. Todo livro, quando ele ensina a fazer a manga, ele vai... geralmente ele vai sair uma manga de cabeça intermediária, tá? A manga de cabeça alta é uma manga de alfaiataria, que é uma manga que ela é mais estreita. Então, pensa na manga, ela tem uma cabeça e ela tem o corpinho dela. A largura do braço, né, geralmente na manga de cabeça alta, ela é mais estreita, ela fica mais justa e ela fica mais pontuda aqui em cima. Então, essa manga é usada muito em alfaiataria, blazer, casaco, peças mais estruturadas. E quanto mais estreita essa manga mais difícil é a mobilidade do braço. A gente não consegue fazer assim, né, com uma manga que seja de cabeça alta. Por quê? Porque ela não permite uma mobilidade muito grande. E nem se espera que você vá, sei lá, jogar vôlei com blazer, né, gente? Então, o blazer é uma peça estruturada, então justamente por isso ela não vai permitir que você faça grandes movimentos com ela. Então a gente tem essa limitação de movimento na manga de cabeça alta. A manga de cabeça intermediária é a manga que a gente encontra na maioria das peças de tecido plano. Então, uma camisa social, uma blusa de viscose, essas peças que a gente vê no dia a dia aí. São peças ombro no lugar, né? Ela tem um pouco mais de mobilidade, a manga é um pouco mais solta no braço, manga intermediária. E nós temos a manga de cabeça baixa, que é uma manga que ela é bem larga, que conforme eu vou diminuindo a altura da cabeça, eu vou enlarguecendo essa manga. Então, essa manga de cabeça baixa, eu uso muito quando eu desloco o meu ombro. Então, pensa numa jaqueta, que a gente fala oversized, que é uma peça grande, né, propositalmente grande, a gente usa essa manga de cabeça baixa, que aí a gente desloca o ombro, come a cabeça da manga, a hora que a gente desloca o ombro, e aí a gente vai deixando a cabeça mais baixa e vai aumentando a largura dela. Então, isso permite uma manga com visual um pouco mais despojado, para uma jaqueta, para um casaco mais solto. Então, essa é a questão das mangas. Então, quando eu vou fazer a minha base de manga, por exemplo, nesse livro aqui, ele ensina uma base de manga X. Essa manga, ela não é nem uma cabeça muito alta. E também não é assim... É uma manga intermediária, vou falar assim, é uma manga intermediária. Então, se eu quiser fazer uma manga um pouco mais estruturada, eu mexo na estrutura dela. Se eu quiser fazer uma manga mais despojada, eu também mexo na estrutura dela. Eu consigo chegar no resultado através de uma manga intermediária. Mas o ideal é você pensar como é a peça que eu estou trabalhando, fazer a modelagem da blusa, alterar a proporção de cava, alterar a proporção de ombro. Você vai mexer em toda a estrutura da modelagem da blusa, transformando ela de base para um modelo. E depois a gente pensa no que fazer com a manga. Então aí a gente até pode pegar uma manga que tenha relação com essa cava aqui, ó. Mas, a partir do momento em que eu dou folga de vestibilidade, aumento aqui o buraco do braço, né, que é a altura dessa cava, eu desço aqui essa cava, eu vou alterando a medida. Então, se eu tô alterando a medida da cava, eu tenho que depois alterar a medida da manga. Então, muitas vezes, a pessoa recomenda assim, cada vez que você for fazer uma modelagem, você traça uma base de manga. Só que isso, na prática, é completamente inviável. Então, na minha prática, o que eu costumo fazer? Eu tenho a base de manga traçada, eu altero a cava da blusa, vou lá, confiro com a medida da manga. E se precisar diminuir, eu diminuo. Se precisar aumentar, eu aumento em cima dessa base já pronta, que eu acho que fica mais fácil, tá? Porque pegar toda vez, passo a passo, traçar essa manga do zero. Então, o que eu vou precisar aqui? Vou precisar da fita métrica para medir as duas cavas, a cava da frente e a cava das costas, tá? Então, aqui, ó, vou pegar a minha base das costas. E isso, gente, outra coisa também que é importante vocês saberem. Essa base aqui, eu provei no manequim, fiz correção, enfim.
Quando a gente tem essa base com uma cava pequena, justa no braço, a gente sempre faz essa base pensando, eu quero uma base que fique como uma segunda pele no corpo, sem manga. Geralmente a gente faz a prova da base sem manga. Então, por exemplo, se a pessoa tem muito volume de seio, geralmente dá um defeito na cava da blusa e fica sobrando, você tem que fazer essa correção de defeito, aumentando a pence que tem no busto ou transferindo isso para outro lugar. Agora, que nem na blusa, ele tem, às vezes, aquele defeitinho na cava das costas também. Aí a gente faz essa correção para fazer uma peça sem a manga. No caso da gente ter a manga, esses defeitos praticamente não vão aparecer. Por quê? Porque eu vou ter um outro tecido segurando essa cava no lugar. Então, se eu for fazer uma blusa sem manga, eu corrijo o defeito de cava. Se eu for fazer uma blusa sem manga, eu não preciso corrigir, tá? E... geralmente, quando a gente vai colocar manga, a gente tem que aumentar o buraco da cava. Por quê? Porque essa cava, estando muito próxima da axila, ela vai ficar desconfortável se eu colocar uma manga aí. Então, pensando nessa lógica, nessa base que eu tenho aqui, eu já mexeria na cava dela, tá? Então, aqui, ó, eu vou até usar o avesso dessa base pra... aumentar o... Mentira, não vou usar avesso não, eu vou traçar ela aqui, largar a mão de ser preguiçosa e eu já vou virar a câmera pra vocês verem, tá? Então, só um pouquinho que eu vou posicionar aqui as minhas traquidanas. Aí, só um pouquinho que precisa soltar esse parafuso aqui. Minha luz aqui. Vai ficar tudo bem. Pronto, agora estamos enxergando a mesa. Então, aqui, ó, vou traçar. Vou colocar um guarda vertical, né, que é melhor. Isso. Então, eu vou fazer a cópia dessa base aqui das costas. E aí, eu vou alterar a cava. Então, eu tenho um livro de modelagem que quem já foi meu aluno sabe, que é aquele livro de capa preta de modelagem, que é o livro do Senac. Ele ensina toda vez que coloca manga, você dá uma folga, se não me falha a memória, você desce 1,5 na cava e dá uma folga de 1,5. Em alguns casos, eu acho que 1,5 pode ser um pouco demais na folga lateral dessa blusa. Mas pelo menos 1 centímetro na região do busto, da cava, eu recomendo vocês fazerem, tá? Então, aqui, ó. A pence tanto faz nesse momento. Então, aqui tá a base originalmente. O que eu vou fazer com essa base? Então, eu vou aumentar aqui pra lateral, ó, 1 centímetro. Antes de aumentar, eu vou esquadrar aqui essa linha de cava, tá? Pra garantir que eu não vou entortar todo esse meu molde. Então, aqui, ó, esquadrei. Aqui, eu vou aumentar 1 centímetro. Opa, aqui. E vou descer até na minha cintura. Em que caso eu não faço essa alteração aqui? Quando eu tenho uma base... Nossa, gente. Agora a carreta da alegria, o caminhão cheio de LEDs tá passando aqui. Tchau, caminhão. Socorro, Deus. Bom, então aqui eu vou descer 1,5 e dei a folga de 1 centímetro, lateral toda, tá? Eu só não vou fazer essa correção aqui, essa alteração, na verdade, quando eu estiver trabalhando com um tecido que tenha elastano, tecido plano, não malha, porque malha é outro setor.
Então, aqui, ó, eu vou alterar o meu desenho da cava aqui, ó. Essa informação, gente, não tá nesse livro, tá? Isso daí é uma coisa a mais que eu tô falando aqui pra vocês ficarem cientes de que isso é necessário. Aqui, simplesmente, fala assim, ó. As mangas vêm mudando através dos séculos, blá, 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 blá. A manga só pode ser modelada após o término do molde da blusa, correto. Medir com fita métrica a cava da frente e a cava das costas. Somar as duas medidas para ter circunferência total. Largura da manga, tá? Aí aqui ele já dá a fórmula, tá? Então, mas ele não fala nada de vestibilidade, nem nada do tipo. Então, eu estou dando por minha conta e risco. Fiz essa alteração aqui na cava. Vou medir o contorno aqui, ó. Então, aqui, venho com a fita, contornando. Ó, aqui eu tive o resultado de 23,5. Então, 23,5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a frente. Nossa, toda vez eu fico confusa olhando a câmera, porque aqui ele aparece espelhado. Não sei por que cargas d'água. Também nem sei se tem como mudar essa informação, mas... Boa noite, Dulcelina. Então, aqui, tô copiando a base da frente para poder fazer a alteração do tamanho da cava para colocar a manga, tá? Então, lembrando sempre de esquadrar essa linha, né, pelo centro da frente, ligando até a cava. Vou aumentar 1 centímetro toda a lateral até a cintura. E vou descer 1,5 nessa cava. Poderia ser 1? Poderia, mas eu particularmente acho a base do MIB, desse livro, muito alta a cava. Desconfortavelmente alta. Então, eu acabo preferindo descer 1,5, porque a gente realmente precisa de mais folga no braço, ó. Então, posicionei aqui a curva, vou retraçar a cava. Essa cava, não preciso mudar ela lá em cima, tá? Eu posso mudar só aqui embaixo. Vou medir. Aqui. Vinte e meio. E reservo esse molde, igual na cozinha, sabe? Reserve. Então, vamos começar agora a base da manga propriamente dita. Então, deixa eu tirar minhas bagunças da mesa. Então, eu vou fazer o cálculo aqui da cava. Então, deu 23,5 mais 20,5. R$ 44 é o resultado
das cavas. Oi, Soraya. Oi, Neia. Então, vamos lá. Passo a passo. Medir com a fita métrica a cava da frente e a cava das costas, somar as duas medidas para ter circunferência total, 44. Largura da manga, 3/4 da circunferência total. Então, eu vou pegar... Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é centralizar no meu papel. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais pra cá. Mais ou menos aqui no meio do meu papel, eu vou fazer uma linha reta, que vai ser a linha do fio da manga, o meio da manga aqui, ó. O comprimento da manga, deixa eu ver se tem na tabela, não tenho certeza, tá? Se nós temos essa informação aqui no... nível do cotovelo, temos... Não, nós não temos o comprimento do braço. Tá, aqui ele tá falando assim, ó. Comprimento da manga pra indústria recomenda-se 60. Gente, 60 pra mim fica cotoco. Fica tipo, roubei o casaco do defunto menor. Mas, como esse tamanho aqui é um 40, tá, até pode ser 60. Então, vamos lá. Eu vou medir 60 centímetros, que é o tamanho exato da minha régua aqui, ó. Vou subir um pouquinho pra ver se dá pra enxergar tudo aqui. Isso. Bom, não vai focar em tudo, mas esse meu suportinho, ele tá meio desgovernado esses dias. Preciso dar uma apertada nele. Gente, não vai dar pra focar tudo, mas pelo menos vai dar pra focar um pouco aqui, ó. Então, temos aqui comprimento da mão. Então, 60 centímetros daqui pra cima. Eu vou chamar esse ponto lá em cima de A e lá embaixo de B. A altura da cabeça da manga é 1/3 da circunferência total. Então, eu vou pegar 44 e dividir por 3. Vai dar 14,66666. Vou colocar 14,5 para facilitar a minha vida. Então, aqui, ó, 14,5, a altura da cabeça da manga. Esse é o ponto C. A partir desse ponto, eu vou esquadrar para a direita e para a esquerda. Mas eu ainda não sei a medida, então eu só fiz a linha em esquadro para deixar marcadinho aqui, tá? Então, a medida é 3/4 da circunferência total. 44 dividido por 4 vezes 3. Vai dar 33. 33 é o total. Boa noite, Célia. Então, aqui, ó, 33 é a largura total. Então, eu tenho a linha do meio, eu vou precisar colocar metade para cada lado. 33 por 2, 16,5. Então, essa é a largura da minha manga padrãozinho aqui. Então, ó, aqui, 33. Aí... aqui, ai gente, eu tô incomodada porque essa câmera tá baixa hoje, viu? Deixa eu ver se eu consigo rotacionar isso aqui. Aqui. Acho que subiu um pouquinho, não subiu muito não, mas... agora tá dando pra enxergar a manga total, né? Então, acho que eu sosseguei. Então, aqui ficou D de dado e E de elefante. Aqui eu vou fazer próximo passo. EX. EX é desse lado aqui, que é o meu lado direito, tá, gente? Olhando pro papel é o meu lado direito, mas como a imagem tá espelhada, vocês estão vendo o lado esquerdo. Mas depois no YouTube parece que ele fica certo, tá? Então, do E pra dentro,
Também, se vocês fizerem espelhado, não vai mudar em nada, tá? Do E pra dentro, eu vou marcar 1/4 dessa medida da metade aqui. Então, do C ao E. C ao E, eu sei que tem 16,5, certo? Do C ao E. Eu vou pegar essa medida de 16,5 e vou dividir por 4. Vai dar 4,1. Então, eu vou colocar 4 aqui. E esse vai ser o X. Do outro lado, que é esse lado aqui do D, eu vou colocar metade do que eu coloquei aqui do lado do E. Então, vai ficar 4,1. Vamos colocar 4, né? Então, vai ficar 2 aqui, ó. Aqui é o Y. Então, a manga, ela vai ter um monte de cálculo e todos esses cálculos vão ser em cima da circunferência total das duas cavas somadas da frente e das costas. Aí, o que eu vou fazer? Lá em cima na cabeça, aqui no A, eu vou esquadrar e vou colocar uma medida que ele tá pedindo aqui, que eu vou fazer a conta. Então, primeiro eu vou esquadrar um lado e o outro. AZ é para os dois lados igual. Ele pede o que eu coloquei em EX, ou seja, 4, mais metade do DY. Socorro, Deus. Então, vamos lá. EX, eu sei que eu tenho 4. DY, eu sei que eu tenho 2, porque é metade. Metade de DY é 1. Então, se você parar, respirar e não apavorar com um monte de letra, com a sopa de letrinhas, dá tudo certo. É só vocês irem desmembrando as informações com bastante calma, tá? Então, aqui, recapitulando, ele fala AZ igual EX, que eu sei que é 4, mais metade de DY. Metade de DY é 1. 4 mais 1, 5. Então, nem doeu. Eu venho aqui, ó, e coloco 5 para cada lado do meu ponto A, ó. 5 para cá e 5 para cá. Eu vou chamar esses pontos de Z, ó. E aí, ele fala para ligar o Z no Y e o Z no X com uma linha pontilhada. Mas, não vou pontilhar, não. Vou ligar com uma linha normal. Pronto. É como se fosse uma linha auxiliar. Essa linha, por isso que ele fala para pontilhar. Marcar nessa linha pontilhada o valor de X', Y' e Z', que tem o mesmo valor de X, Y e Z. Tá, então, respira. Olhando aqui o desenho, ó, deixa eu aproximar para vocês. Opa, aqui, ó. Eu tenho Y e eu subi nessa linha aqui, ó, o mesmo tanto que eu tinha aqui. Então, eu venho aqui, subo 2. Venho aqui no X, subo 4. Venho do Z, desço 5, do outro lado desço 5. É isso, tá? Parece surtado, parece cruel, mas não é não, tá? É mais fácil do que parece. Então, aqui no Z eu vou descer 5 e vou chamar de Z'. Aqui, 5... Eu desço para o lado direito, para o lado esquerdo, Z'. Y, subo 2 e chamo de Y'. No X, eu subo 4 e chamo de X'. Quem já fez outros tipos de modelagem, outras metodologias, vai ver que esse traçado ele começa um pouquinho diferente. Mas dá tudo certo no final, tá? Agora, o punho, o que acontece? Ele dá uma medida na tabela de medidas. Então, largura do punho. Do 40 é 22 centímetros. Então, eu vou ver aqui, ó, 22 centímetros é um tamanho suficiente
pra passar uma mãozinha de uma pessoa tamanho 40, tá? Ó. A minha é um pouquinho grande, tá? Mas eu também não sou 40, sou 44, então tá tudo certo. Pra que eu tô fazendo esse teste? Porque eu não lembrava se essa metodologia trabalha com a manga justa ou com a manga pra passar. Porque tem diferença, gente. Vocês vão olhar aqui anatomicamente, ó. O nosso pulso, ele é mais fino do que a volta da nossa mão. Então, se eu medir por aqui, ó, a manga não entra se ela não tiver abotoamento. Então, obrigatoriamente, punhos justos, eles têm que ter botão ou zíper, tá? Não existe, não tem como você entrar nisso, tá? Então, você pode até ver que vestido de noiva, quando é feito com renda, que não é tipo um tule que estica, que é rendado, é só a renda mesmo, ele tem um monte de botãozinho pra justamente você conseguir desabotoar, entrar o braço e continuar com a mão sem ter que cortar a mão pra vestir a roupa. Basicamente é isso. Então, sempre que vocês forem fazer uma blusa que vocês não querem colocar abotoamento, não querem colocar zíper nem nada, mas vocês querem que ela fique certinha, a menor medida que vocês têm é a medida da mãozinha assim, ó. Olha que mão suja, gente, encardida de canetinha. Que a aula hoje foi louca durante o dia. Então, aqui eu meço essa circunferência, porque é justamente essa posição que eu trabalho quando eu vou, que eu faço, né? Esse movimento que eu faço quando eu vou vestir uma manga. Então, aqui ele me dá o valor de 22. 22 já é com folga. Então, eu vou lá no punho e vou esquadrar metade de 22 para cada lado de B. Então, vai ficar 11 para cada lado. Aqui, ó. Aqui e aqui. No punho, eu vou ter letrinha para isso, esse lado aqui, do lado do D, é o F, e do lado do E é o G. E aqui, eu ligo E ao G e D ao F. E o que sobrou para eu fazer? A curva da cabeça. Então, aqui eu vou pegar a curva francesa. Pode ser a outra curva, gente? Pode. Eu gosto da francesa porque eu gosto da francesa, tá? Preferência pessoal minha. Mas a curva que vocês tiverem... E se vocês forem bom no desenho livre, também até dá certo você fazer na mão livre. Mas não recomendo, tá? Eu sou meio contra fazer as coisas nos olhos. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou posicionar a régua curva de modo que ela passe no ponto A e no Z. Aqui em cima, gente, é muito importante que essa curva, ela não faça esse desenho aqui. Que eu coloque ela muito girada, de forma que ela forme uma bundinha aqui. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque senão vai dar um defeito feio na sua mão. Então, posicionem de forma que ele fique retinho aqui próximo ao A. Então, fiz essa curva. Aí, o que eu vou fazer? Vou girar a minha francesa. Então, eu sempre uso assim, ó. Ela em pé, giro ela e faço do X ao E. Na verdade, do X linha, né? Que é aquele Xzinho que eu marquei pra cima aqui, ó. Tá feito um lado. Outro lado agora. Venho aqui, faço o mesmo desenho da cabeça, é uma curva espelhada, né? Então, eu venho aqui e ligo no Z. A diferença é que o rabichinho dela aqui é menor. Então, eu venho aqui, ó, e ligo o D no Y. E tá pronta a manga. Basicamente é isso. Tá? Agora, tem uma conferência muito importante que a gente tem que fazer. Medir a curva da cabeça para descobrir se tá batendo certinho com a nossa blusa. Aqui, essa parte que é mais curvada, que é do X aqui, é frente. Geralmente, eu dou um pique em qualquer lugar, tá, gente? Eu só dou um pique para indicar que é frente mesmo, tá? E aqui é costas. Então, as costas é menos curvado do que a frente, sempre.
tá? Isso em tecido plano. Em malha, às vezes você vai ver a blusa sem que a manga não tenha frente e costas. E beleza, passa. Camiseta, assim, passa. Mas tecido plano sempre. Por quê? Porque a gente tem, né, mais fundo à frente do que as costas. As costas a gente tem a omoplata e tudo mais, que é a famosa paleta, né? Então, eu vou medir a cabeça dessa manga e vou ver se dá e bater com os 44 que eu tenho. Então, vamos lá. Aqui. Vim pra cá. Ó. Aqui deu 46,5. E agora, José? O que acontece, ó? Ele não fala isso pra mim, tá? De forma aberta. Ele só me mostra aonde eu devo colocar o pique da costura do ombro. Mas tem uma coisa importante. Quando eu faço manga de tecido plano, eu posso deixar a manga até no máximo 3 centímetros maior do que a blusa. Por quê? Nessa região curva da cabeça aqui, a gente faz um processo que chama embeber a costura, que nada mais é do que um leve franzido aqui, para ela fazer como se fosse um copinho para encaixar o ombro, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. O que acontece? Ela tá 2,5 maior, tá dentro da minha margem de tolerância, tá? Você falar pra mim assim, mas eu não quero embeber a costura, o que eu faço? O que eu costumo fazer? Eu corto a manga aqui pelo meio, tiro metade da diferença pra cá, metade pra cá e junto ela por aqui, tá? Ou, não é uma coisa que eu recomendo fazer nesse modelo, você come um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Por que eu não costumo fazer isso nesse modelo aqui? Porque a curvinha dela nas costas é muito pequena e muito suave. Se eu comer 1 centímetro aqui, não vai sobrar nada, gente, de curva aqui embaixo do braço, tá? Então, ó, só pra vocês entenderem como que é a manga, tá? Aqui, esse ponto fica embaixo do braço, sobe, esse redondão é o que fica no ombro e o E também fica embaixo do braço. Desse jeito aqui, eu vou manter essa diferença, tá? E aí, se eu fosse fazer um modelo que alterasse mais a minha base e aumentasse mais o buraco do braço, né, da cava, eu poderia trabalhar com essa manga sem precisar embeber a costura, tá? Então, é isso em relação ao tamanho da manga aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Depois eu vou colar essa manga num papel durinho. Por quê? Porque fica mais fácil de eu trabalhar para depois ficar copiando. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou delimitar aonde é o meu ponto de ombro que vai bater com a costura do ombro que emenda frente e costas. Como que eu faço isso? Eu sei que a minha frente tem 20,5 e as minhas costas tem 23,5. O que eu vou fazer aqui? Do ponto de debaixo do braço, eu vou subir, vou marcar 23,5. Do ponto do braço, debaixo do braço da frente, eu venho e marco 20,5. E aí, eu vou pegar essa diferença de 2,5 que vai ficar, vou achar metade e vou marcar o que é o pique do ombro, tá? Isso significa que desses 2,5 que eu tenho maior da manga do que a cava, 1,25 vai pra frente e 1,25 vai pras costas. Se você for ver bem, 1,25 não é grandes coisas, né? Mas, às vezes é meio chato de embeber sim, vou admitir isso pra vocês. Aqui, eu vou medir essa cabeça. Então, aqui, 23,5 deu aqui. Agora, eu vou vir medindo 20,5.
dar aqui. Quanto que sobrou? 2,5. É aquilo que eu tinha mesmo. Então, 2,5 é 1,25, que é o que eu vou marcar aqui, ó. Esse ponto aqui é o ombro. Por que que é bom ter esse pique? Na hora que você estiver costurando, você sabe que esse pique tem que bater com a costura do ombro da blusa, ó. Dessa forma aqui, gente, ó. Conseguiram entender? Então, em relação à base da manga, é isso. Agora, eu vou começar a fazer cópias dessa base pra gente fazer modelos, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro modelo, gente, é uma manga que ela chama manga bebê. É uma manga que tem franzido na barra e franzido na cabeça, tá? Então, ela fica toda bufantezinha assim. Então, eu vou aqui recortar essa base. Depois eu vou copiar, vou colar ela no craft grosso, igual eu fiz com a frente e com as costas, mas por enquanto eu vou só carretilhar mesmo, pra ser mais rápido. Aqui, o que que acontece? Essa manga bebê, gente, ela não é uma manga comprida, é uma manga curtinha. Então, eu não vejo necessidade de copiar essa manga até lá no punho, tá? Posso copiar ela menor. Inclusive, já posso copiar ela na altura que eu quiser. Qual o comprimento, gente, de manga? Manga é uma coisa que eu falo, né? Não é só a manga, tudo é gosto pessoal. Mas tem coisas que, por exemplo, cintura não é gosto pessoal, cintura ela tá no lugar que ela tá. Agora, o comprimento de manga é muito gosto pessoal. Por exemplo, o punho, gente, tem que estar no punho no lugar certo. Cotovelo também não é gosto, ombro também não é gosto. Agora, o comprimento intermediário da manga, uma manga curta. Ah, tem gente que gosta dela mais compridinha, mais perto do cotovelo. Tem gente que gosta dela curta mesmo. Então, vocês vão ter que tomar essa decisão quando forem fazer essa cópia já, tá? Vou pegar aqui o papel carbono. Aqui, eu não marquei a altura do cotovelo, tá? Mas, na apostila, ele dá... Na apostila não, perdão. No livro, ele dá uma sugestão de altura de cotovelo aqui. Mas eu já vou medir no bracinho da Brigitte aqui, o comprimento que eu gostaria que ficasse essa manga. Ó, para uma manga bufantezinha, eu acho que 18 centímetros é uma medida legal. Só que aqui, ó, ela vai ficar muito curtinha. Vou colocar debaixo do braço para baixo uns 5 centímetros para garantir que ela não vai ficar muito curtinha. Então, vou medir aqui, ó. Também você pode medir em você, da axila para baixo, onde você quer que essa manga vai. E é uma forma também de vocês trabalharem. Então, aqui... vai ser 5, vai ser aqui, ó. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui só pra... E carretilha. Vou carretilhar aqui.
Não esqueçam de marcar o pique indicando o que é frente e o pique indicando o que é ombro, tá? Apesar de que, depois que você franzir essa manga, esse pique de ombro não vai fazer tanta diferença assim. Mas assim, né? Marca. Se você vai usar, é outros 500. Fiz a cópia aqui. Fiz ela até mais comprida do que eu precisava, tá? Mas... Então, aqui eu falei que debaixo do braço eu ia marcar 5 centímetros de comprimento dos dois lados, ó. Aqui eu ligo reto. E... agora eu vou ver qual o passo a passo que ele pede pra eu fazer, tá? Aqui, gente, ó. A, B e C, D. Ah, ele fala 10 centímetros, só que 10 centímetros eu acho que fica muito comprida, gente. Vai ficar uma manga lá no cotovelo. Não me interessa muito, não. Vou fazer menor. Ó, medindo em mim 10 centímetros, vai ficar uma manga muito mijona, não gosto. Mas aí é gosto também, gente. Se vocês quiserem fazer com 10, fiquem à vontade. Como sou eu que tô fazendo, eu vou fazer mais curto. Dividir a manga em 4 partes e numerar. Tá, aqui eu tenho uma forma bem rudimentar de fazer isso. Eu recorto, ó, essa manga. Posso recortar toda a volta dela. Por quê? Porque eu vou ter que fatiar ela de qualquer jeito e colar em outro papel. Então, pra mim, pouco importa dela tá inteira ou ela tá já com a cabecinha recortada. Peguei essa manga, dobrei ela ao meio, ou seja, já dividi em 2. Dobrei ao meio mais uma vez. Dividi em 4. Tá aqui. Agora eu vou pegar até o estilete para recortar ela. Mas antes eu vou numerar, né, gente? Que eu não sou doida. Ó, então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no meio e dobrei ao meio de novo. E cortei. E mais uma vez ao meio. Prontinho, ó. Vou pegar um novo papel. E vou pegar cola. Antes de começar a colar, aê, Alane, depois você olha o comecinho dela no YouTube. Ó, vou fazer essa linha reta para apoiar a minha manga a hora que eu for colar. Por quê, gente? É muito fácil você começar a colar, aí você cola uma assim, você vai ter que afastar uma parte da outra. E aí você começa a colar e você vê que elas estão voando no papel. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer
colando ela alinhadas pela barra, tá? Então, aqui, vou colar a parte 1 primeiro. Posicionei a parte 1 aqui. Vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. Colei a parte 1. Agora, eu vou ver aqui o que ele pede para eu fazer. Ele pede para dar uma separação entre cada uma das partes de 3 centímetros. Mas isso, gente, é só uma sugestão, tá? Porque você pode abrir o quanto você quiser. A manga é sua, o bufante você faz da forma que você achar que fica bonito, que você achar que fica interessante. Quanto mais você aumentar, mais tecido você vai ter. O que você tem que tomar cuidado é para não dar muito tecido num tecido que seja encorpado, porque aí na hora de você franzir e costurar isso na cava, você vai sofrer, tá? Vai ficar mais difícil. Então, aqui, ó, eu só vou retraçar aqui o que é a minha manga original. Vou fazer uma marcação de 3 centímetros aqui e 3 centímetros na parte de cima, ó. Tá, marquei, venho com a parte 2. Oi, Maria. Que bom que você veio. O importante é isso, gente. O importante é vir. E depois, se vocês quiserem rever a aula, lá no YouTube. Manga, parte 2. Alinho aqui na barra e alinho com as minhas marcações de 3 centímetros. Manga, parte 3. Eu vou marcar 2 centímetros. Perdão, 3, né? Aqui é 3 centímetros, ó. 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Alinhei. Não precisava nem ter riscado, tá? Mas, enfim. Passo o colo na parte 3. Alinho na barra. Alinho com a minha marcação. E, por último, a parte 4, vou marcar 3 aqui, vou marcar 3 aqui. E vou colar a parte 4. Assim. Agora, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque tá colado. E o papel é da mesma cor. Mas, ó, a minha manga originalmente, ó, ela vinha... nem eu tô enxergando. Aqui, ó. Ela vinha aqui, ela vinha... Eu vou marcar só os pontos aqui que ela tá colada, tá? Ó, aqui ela vinha aqui. Aqui ela vinha aqui, aqui e aqui. Ó. Você tá vendo que esse ponto aqui, ó, ele não encontra mais com esse? O que eu faço? Toda vez que você fizer isso de abrir a manga, você não vai fazer um quadrado aqui pra... Você vai afastar, você vai começar debaixo do braço, normal, né? Fazendo a curva normal. Daqui pra cima, você vai aumentar a altura da cabeça da manga. Que isso ajuda também a fazer mais bufante. Então, eu vou... Aqui ele pede pra aumentar também 3 centímetros aqui no meio, ó. Então, aqui agora, o que eu faço, ó? Eu só venho aqui com a curva e retraço, ó. Pra cima. E retraço aqui pra cima.
faço aqui o redondinho do encontro. E tá feito o meu bufante, gente, ó. Pra virar ela assim. Aqui é frente do meu pique. E aqui é a barra. Aí, dá diferença sim, Alane, e é essa a intenção. Porque essa manga vai ser toda franzida. Ela é uma manga que tem franzido na cabeça e franzido na barra. Ela fica bufante. Então, todo esse aumento que eu tô dando aqui vai ajudar a ela fazer o volumezinho que ela vai ter depois que eu franzir. Ó, eu vou mostrar pra você aqui, ó, o desenho da manguinha bufantezinha. Geralmente, quando eu ponho esse franzido aqui na barra, eu costumo colocar um punho nessa manga. Eu não gosto de deixar só assim, passei a costura de franzido. Ou eu ponho um elástico aqui embaixo pra franzir, ou eu franzo na máquina. Então, pra franzir na máquina, você aumenta bem o ponto da máquina, coloca no maior tamanho que você tem, passa uma costura reta, sem retrocesso no final, dá retrocesso só no começo. E aí você vem, pega uma linha e começa a puxar. E aí você vai amontoando. É muito interessante vocês terem já, por exemplo, no punho, eu não tenho nada que vai indicar pra mim com quanto isso tem que ficar. Se a costureira que estiver montando, ou você, quiser deixar isso aqui com esse tamanho aqui, ó, uma tripinha assim, você vai amontoar todo o tecido e ele vai ficar. Então, é muito importante, no caso de você ter um punho franzido, de você anotar a medida que você quer que isso fique. E a medida, seria interessante você ter medido originalmente antes de cortar, mas aqui eu consigo ainda descobrir. É só eu medir esse pedaço, ó. Eu dividi por 4, aqui deu 7,5, aqui deu 7,5, quase 8. Vamos pôr aí, pra ela ficar mais folgadinha, 8 vezes 4. Isso aqui tem que ficar com 32 mais ou menos, ó. Então, eu sei que esse punho não pode ficar muito menor nem muito maior que 32. Se ficar muito maior, ele vai ficar bamba. Se ficar muito menor, vai ficar apertado no braço. E aí, se você for fazer o punho, você vai fazer o punho com essa medida aqui. E se você for colocar o elástico, o que você faz? Você mede, você pode até fazer isso com o elástico. Você mede a circunferência do seu braço, corta o elástico com essa medida, e aí você estica o elástico e prega de um lado ao outro, a manga vai franzir. Então, em relação à manga franzida, gente, é isso, tá? Aqui eu não preciso anotar com quanto eu tenho que franzir a cabeça da manga, porque a costureira que estiver montando, ou você, vai franzir o tanto suficiente para caber nas cavas que você tem. Então, por exemplo, franzir pouco. Na hora que você for alfinetar ou alinhavar essa manga na blusa, você vai ver que tá ou maior ou tá menor. E aí você vai ter que ir ajeitando esse franzido para ele caber, tá? Então, manga franzida é isso. Se eu fosse fazer uma manga longa, toda bufante, grandona, eu iria fazer isso, só que aí eu iria estender essa manga para baixo, tá? Então, imagina, a manga franze lá em cima, ela é uma manga longa, tem um punho aqui na altura do ossinho, ou então ela tem elastiquinho aqui, seria o mesmo processo. Aí, no caso da manga longa, você poderia descer aqui, ó, em esquadro, até o comprimento que você quer. Vem aqui, só liga reto. Seria uma forma fácil também de você fazer isso. Ao invés de você ter que picotar todas essas tripas bem compridonas. Não, você pode fazer ela curtinha, daqui pra baixo você só vem e liga reto. Alguma dúvida, gente, em relação a essa manga? Próxima manga. Tem uma coisa também que é interessante. Deixa eu só ver se vai ter aqui nesse livro, porque se for ter, eu não falo. Se não for, eu falo. Aqui. Tem. Mas assim, eu gosto de dar spoiler. Então, imagina se você fosse fazer essa manga, mas você quer o franzido só na cabeça e não na barra. Então, o que você faria? Você iria colar as partes, separando ela em cima, ó, e mantendo elas grudadas embaixo.
ficaria assim, ó. E aí a sua manga, ela iria ficar com a barra levemente assim, ó. E aí iria franzir só a parte de cima e o punho se manteria na medida. E aí na hora que você fizesse esse franzido aqui, essa barra voltaria a ficar reta, tá? Então você pode fazer o franzido só na cabeça, o franzido só na barra, e isso vai determinar o jeito que você vai colar. Desse jeito que eu desenhei aqui, ó, eu iria fazer todo o franzido na cabeça. Se eu quisesse fazer na barra, eu iria colar, imagina assim a manga, né? Ó. Eu iria separar ela ia estar grudadinha aqui em cima, mas na barra, nossa gente, que desenho maravilhoso, olha, orgulho das minhas amigas que dão curso de desenho, né, Isabela e Larissa. Aqui, ó, eu iria abrir o espaço só na barra e não iria separar a cabeça dela, tá? Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Se tiverem, vão mandando aí. Se lembrar de alguma dúvida, surgir alguma questão, não tenham vergonha. Agora, próxima manga. Essa aqui, ó, é uma manga com franzido na cava, tá? Então, ela é basicamente isso que eu fiz no desenho, só que com um corte de forma diferente. Dá, assim, uma super diferença? Pouca coisa, tá? Não é uma coisa assim, se você quiser cortar do jeito que eu falei, você pode. Não, você corta desse jeito. Eu vou fazer essa manga aqui agora, vou fazer mais uma cópia dela. Então, gente, meu rolo. Achei meu rolo aqui. Aqui. Então, cópia da manga. Ai, gente, eu odeio esses papel quando eles ficam no rolo, aí fica tudo virando as pontas. Dá uma raiva. Olha isso. Então, aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar ela, não vou copiar ela até na barra, não. Vou copiar ela mais curtinha, porque eu não preciso dela inteira. Aqui. Copiar um tantinho aqui. Nossa, gente, vocês jantaram? Vocês estão jantando? Que eu tô com fome, hein? Rapaz, que broca. Aqui. Então, temos aqui nossa... É uma boa, Célia, é uma boa ideia. Esses dias eu cortei todos os papéis em pedaços, assim, de 1 metro, deixei tudo dobradinho em cima da mesa, assim, pra poder deixar eles planos. Aí, no outro dia, eu fui ver, tinha papel picado, rasgado, que tinha minhas criancinhas gatas... e gatos
arrastaram o papel, jogaram pro chão, fizeram uma bagunça. Eu falei, ai, deixa quieto. Ó, então aqui ele dá sugestão de comprimento, A, B. Ele fala para fazer com 7 centímetros, beleza, então eu vou fazer essa manga com 7 de comprimento aqui. Opa, aqui. Então, vamos lá. Aqui, ele fala para desenhar um ponto na metade desse espaço aqui que eu fiz no comprimento da manga. Então, aqui, ó, tem 7, eu vou marcar 3,5 dos dois lados, tá? Ele deu o nome pros pontos, então vai ser A, C, B, D, E, F. Tá. Aí, o que eu vou precisar? Achar o ponto do meio da manga, não o ponto do ombro que eu marquei, o meio mesmo. Então, vou medir aqui a barra. 31,5, 30 seria 15, 15,5, 15, uns quebradinhos, 15,25. Venho aqui, esquadro pra cima, ó. Esse é o meio da minha manga. Aí, o que eu vou fazer? Vou desenhar com a régua curva. Assim. Vou desenhar assim, ó. Esse desenho aqui. Na verdade, ele fala... Não, eu acho que é isso aqui mesmo, ó. Eu vou ligar aqui do E, aqui em cima ponto G, tá? Só pra informar. Venho aqui. Posiciono. Assim. Venho do outro lado, inverto a curva. Tá, agora vamos cortar, tá? Aqui, cortei. Obviamente, se eu achar a tesoura, achei. Aqui, gente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar cortando. Ai, que raiva, deixa eu só dobrar ao contrário pra usar a dica da nossa amiga Célia. Vamos ver, Célia. Se vai dar resultado rápido assim, você tem que deixar muito tempo. Olha, reza a lenda que funciona. Então, obrigada pela dica. O que eu vou fazer? Vou cortar de cima pra baixo, sem desmembrar ela no finalzinho aqui. Então, aqui, ó. Aqui, pra dar mais mobilidade, vou cortar o resto de papel dos dois lados. Célia, funcionou. Não, é que, assim, eu imaginei que funcionasse, mas não sabia se ia funcionar assim, fazendo agora, né? Mas próxima aula, se eu lembrar, eu faço.
Então, vai ser esse processo aqui que eu vou fazer agora, gente, ó. Vou pegar outra folha. Primeira parte que eu vou colar vai ser essa parte aqui do meio, que não vai alterar em nada. Colei aqui. Agora, eu vou afastar. Quanto? Ele fala para separar 4 centímetros do meu ponto G original. Então, aqui, eu vou subir essa linha para ter de apoio. Aqui, ó, eu vou deixar a minha régua marcado com 4 centímetros. Ó, e vou afastar essa parte aqui, ó. É nesse ponto que ela tem que ficar. Venho com a cola e colo aqui. E desse lado aqui também, 4 centímetros, faço a marcação aqui. E colo mais pra baixo. Deixa eu marcar aqui. É, tá dando certo. Aqui. Ô, Célia, você falou do papel, eu lembrei que em algum negócio de cartonagem, eu acho, a pessoa tava falando que o papel também tem fio. Eu achei super interessante. Não lembro se era cartonagem, é alguma coisa assim de artesanato com papel. Aí a pessoa falou assim, ah, respeita o fio do tecido, que em tal sentido ele enrola, no contrafio... Eu não lembro se era exatamente isso, mas tinha um negócio desse de papel também tem fio. Eu falei, então tá bom. Então está certo. É isso aqui, gente, ó. Afastei 4, poderia afastar mais? Poderia, tá? Aqui agora, eu vou fazer igual eu fiz lá com a do franzidinho, que eu picotei toda. Vou ligar esses 2 pontos com uma curvinha assim, ó. Opa, que ao contrário fica mais bonito, ó. Também tomando cuidado para não fazer barriguinha pra essa manga. Pra ela ficar bem redondinha, bonitinha, ó. Aqui, deixa eu ver. Assim. E tá feito, gente. Aí, o que acontece? Nessa manga aqui, como o franzido dela é um franzido localizado e não distribuído ao longo de toda a cabeça igual a outra, eu preciso marcar para a costureira saber aonde ela começa e aonde ela termina o franzido. O que eu costumo fazer, tá? Isso aí é uma coisa minha, tá? Geralmente, eu marco tanto que eu abri de franzido aqui para baixo ou um pouco mais. Então, aqui eu vou ter que colocar um pouco mais. Aqui eu tenho 4, eu vou marcar um 6 aqui, ó. Pra localizar esse franzido pra cá. Então, a costureira sabe que ela vai começar a costurar daqui, ó. Vai passar toda a costura aqui e vai franzir só esse pedacinho aqui. O resto da manga fica normal. E é isso, gente. Hoje eu acho que eu vou acabar um pouquinho mais cedo. Eu tô meio cansada hoje, admito pra vocês. Tô precisando dar uma dormida, assim. Noite passada eu fiquei fazendo umas artes e acabei dormindo super tarde.
Mas aí semana que vem a gente continua com as mangas. Ah, um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de falar. Aqui, você tá vendo que ela fica com uma curvinha? Eu posso deixar isso aqui reto, ó. Dos dois lados. E tudo que eu fizer aqui, gente, margem de costura, tá? Margem, se você vai costurar, lógico, tecido plano, 1 centímetro de margem de costura toda a volta. E na barra, lembrem-se sempre que toda vez que é barra virada pra dentro, eu tenho que fazer eu falo que é a orelhinha do molde. Então, aqui, ó, imagina o seguinte, essa manga vai ter uma barra de 2 centímetros, ó. Então, aqui eu vou marcar esses 2 centímetros assim, ó. Aí, eu vou recortar toda a manga em volta, menos aqui, tá? Então, eu vou recortar a barra dela fora. Deixa eu... Ó, vou até colocar 1 centímetro de margem nessa partezinha aqui, ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. O normal seria eu vir com isso aqui, ó, e descer reto até lá na barra, certo? Seria a coisa mais lógica a se fazer, né? Vim aqui, marquei encostei na barra, mas... não é o que a gente vai. A gente sempre vai fazer a dobra para dentro, ó. E aí, eu continuo recortando a manga com essa barra já virada. Aqui na cabeça, imaginem que tem 1 centímetro já, tá? Eu não vou nem colocar. Esse processo da barra, gente, vocês vão fazer em toda a barra. Seja barra de calça, barra de saia, barra de manga, barra de vestido. O único momento em que eu não vou fazer isso é quando a barra, geralmente em vestido ou em saia, for uma barra evasê ou godê, que é uma barra arredondada. E aí, barra arredondada, a gente não consegue fazer barra larga virada pra dentro. Então, a gente só faz uma barra fininha, barra lenço. Pode até pôr um revel, enfim. Mas, quando é barra de peças que tem a parte de baixo, né, da barra reta, ele vai fazer orelhinha, ó. Pra que serve essa orelhinha? Porque na hora que eu dobro, ó, essa parte encontra aqui. Se eu tivesse, ó, eu vou fazer um lado reto e um lado com a orelha, só pra vocês entenderem, ó. Aqui eu cortei a orelha fora. A hora que eu dobrar, ó, o que vai acontecer? Vai faltar tecido aqui, ó, na hora de costurar. Aí fica um acabamento feio, horroroso. Então, toda barra, façam as orelhinhas. Ó, esse lado aqui é bonitinho com orelha. E é isso hoje, meninas. Meninas, não sei se tem meninos aí também. Eu só vi as meninas. Se tiver meninos, me desculpe. É isso. Semana que vem faremos mais manguinhas. Só para mostrar para vocês o spoiler da próxima semana. No próximo episódio, nós faremos essa manguinha aqui, manguinha dupla. Manga tulipa, que eu adoro a manga tulipa, acho que ela fica muito bonita e charmosa. Manga tulipa com franzido. E uma manga longa com o punho franzido. Aí depois tem manga sino. Manga sino com franzido na cabeça. Manga noiva, que é aquela manga bem justinha. Manga de alfaiate. Aí tem uma manga japonesa. Gente, tem um monte de manga. Manga é bem legal, tem bastante coisa de manga.
Então, provavelmente, a gente vai ficar mais umas 2 ou 3 semanas fazendo mangas. E é isso. Meninas, eu que agradeço. Espero vê-la semana que vem aqui novamente. Pra gente continuar nossas peripécias na modelagem. E um bom resto de semana pra vocês. Beijão. Depois, se vocês tiverem dúvidas, quiserem rever a aula, olhem lá no YouTube. E até a próxima. Ah, peraí. Ah, achei que tivesse perguntado. Célia, tem bastante manga ainda. Eu que agradeço, Fran. Boa noite, Neia. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos descansar, Célia, que hoje eu tô só a capinha da gaita. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada, Maria, pra você também. Saudade de você, viu? Tchau, tchau.